Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Tão importante quanto oferecer um bom produto ou serviço é vendê-lo por um preço justo. E precificar não é uma tarefa simples para as empresas. A formação do preço passa por fórmulas matemáticas e critérios técnicos bem definidos, que precisam ser seguidos com atenção, sob o risco de inviabilizar o próprio negócio. Para saber mais detalhes sobre a formação de preço, o podcast Empreenda Assim conversa com o especialista em controladoria e direito tributário, Ronaldo Cordeiro, professor da Escola de Negócios da Assim. Olá, obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço, Luciana. Que bom que vocês fazem esse trabalho de consciência do empresariado, né, que venha sucesso de todos. Professor, como se forma o preço de um produto? É apenas uma operação matemática? A formação de preço, ela passa por pelo menos dois cenários. Um cenário que é o cenário matemático, que é um preço que a gente usa de parâmetro, né? Mas quando você forma preço, você tem que se preocupar com as estratégias do negócio, especialmente aquilo que a gente chama de diferenciação. Em que você é diferente do concorrente que pratica um preço diferente, seja menor, seja maior. O segredo aqui, Luciana, é saber se posicionar no mercado como quem oferece uma característica, um atributo em específico, que o cliente esteja disposto a pagar mais por ele ou a pagar preço justo por ele. Tente imaginar que você gosta de mais durabilidade do que eu. Então, você estaria disposto a pagar em um produto um pouco mais pela durabilidade do que eu, que sou mais adepto à beleza do produto. Então, esse posicionamento é a verdade sobre uma boa formação de preço. Não só a concorrência, não só a matemática. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo, Luciana, é a matemática. Tem que fazer a matemática, porque da matemática vai vir, Luciana, o que a gente chama da viabilidade do negócio. E essa viabilidade do negócio, ela acaba criando uma situação bem específica. Por quê? Porque da matemática você tira a seguinte ideia, Luciana. Olha, o preço a que eu cheguei, que torna viável o meu empreendimento, é um preço que no mercado não dá para praticar. Então a matemática está dizendo que o seu estabelecimento não é viável. Mas, Ronaldo, eu fiz um cálculo aqui e encontrei um preço que é praticável no mercado. Legal. A partir deste preço, dito preço base, você vai fazer as variações para entender qual seria o melhor preço a ser praticado por ti, né? Voltando aí, olhando o seu negócio a partir da viabilidade dele. Da viabilidade acima é o atributo-chave do seu produto. Quanto você vai cobrar por oferecer um serviço diferenciado com comodidade, com agilidade? É o que vai ultrapassar o seu ponto de equilíbrio. Então, o primeiro passo é sempre a matemática. Numa empresa, existem os custos fixos e os custos variáveis. Como distinguir os dois? A questão é a seguinte, né? Toda empresa tem uma estrutura de gastos que são proporcionais à venda ou à produção e uma outra estrutura de gastos que ela é fixa ao orçamento. Vou citar um exemplo. O aluguel, por exemplo, raramente vai variar com o volume de produção ou volume de vendas. Ele é um gasto fixo. Agora, por exemplo, a matéria-prima que você usa para produzir, né, o volume de compras de mercadorias que você usa para repor estoque, tudo isso tem uma proporção perfeita com as vendas ou com o processo de produção. Também é assim no volume de prestação de serviços. Então, quando a gente faz uma estrutura para formação de preço, essa diferenciação é fundamental. Por quê? Porque parte do seu orçamento vai ser imediatamente consumido por aquilo que é variável, por aquilo que você tem que pagar em função das vendas, por aquilo que você tem que repor em função das vendas e do processo fabril e de serviços. Quando essa divisão é feita, nascem duas formas matemáticas de você formar o preço, né? A tradicional, que a gente chama de markup, né? O que é um markup? Markup é um indicador, né? Um índice que vai ser multiplicado
ao custo variável do seu item e vai fazer você encontrar o preço que seria o adequado. E a outra forma é o que a gente chama de margem de contribuição. Todo o seu preço é consumido por gastos variáveis. O que sobra se chama margem de contribuição. Com essa margem de contribuição, Luciana, você consegue perceber o ponto de equilíbrio financeiro do seu negócio e cria um preço meta. E aí esse preço meta você joga na fórmula matemática e consegue formar preço também pela margem de contribuição. Né? É um método que é mais próximo das indústrias, tá? Mas é possível ser feito também no comércio e nos serviços. Esses são os dois métodos, né, que levam em consideração essa divisão muito importante do que é fixo e do que é variável. E na precificação está também a margem de lucro? Isso, né? Nos dois métodos você chega à conclusão do seguinte, né? O orçamento da empresa é feito, é desenhado e você chega à viabilidade. A viabilidade, Luciana, é como se eu dissesse assim, ó, empatou, ficou 0-0. Você adiciona no cálculo o lucro meta, né? O que você quer de lucro, o que você quer de reserva para investimentos, e aí o seu preço ganha o plus do preço base, né? O preço base, ele tem a vontade apenas de equilíbrio e um pouco mais. Dele você vai somar exatamente isso que você diz. Qual a minha vontade de lucro? Para além do lucro, qual a minha vontade de reserva para investimento? E você adiciona esses indicadores à formação de preço e chega ao preço a praticar, né? Que é o preço que você vai se comparar ao mercado. E como definir o valor de uma marca? Essa é uma boa questão, né? O valor de uma marca é um estudo próprio do pessoal de marketing e próprio do pessoal de análise de mercadológica, tá? Qual que é a preocupação quando você chega numa análise para tentar entender o valor de marca? Primeiro, o market share, né? O quanto você participa do mercado, o quanto você quer participar e qual o seu nível de distância da referência. Qual que é o seu nível de distância da melhor marca de mercado? Porque esse nível de distância vai te posicionar. E aí você consegue atribuir valor. Em todos os mercados, você tem a referência, sabe, Luciano? Quem que é o top do mercado de atuação? É essa marca, essa é conhecida. Você olha para ela e faz comparativos, né? E você chega à ideia de valor da sua marca a partir da distância entre os seus atributos e os atributos da marca referência. Professor, e qual é o risco para uma empresa que não precifica de forma correta e justa o produto ou serviço que vende? No mercado, nós temos diversas formas de chegar a um preço que você pratica. E quando isso tem deficiências, você acaba criando estratégias que educam o seu público. Vou citar uma estratégia. Eu sou o menor preço do mercado. Você está educando o seu público para consumir de você o menor preço. Então, o que está acontecendo, Luciano? Você está criando uma expectativa. Então, qual o pior problema que você cria quando você forma preço inadequado? Você cria expectativa no seu cliente. Se você criou expectativa para baixo, você não sobe mais. Você tem que trocar a marca, porque o seu cliente tem o valor percebido pela marca. Então, esse é o pior problema. Porque uma vez que você errou na estratégia com o preço, você criou consciência do teu cliente de que aquele preço é o justo para o seu trabalho. E fatalmente você não vai conseguir subi-lo, você não vai conseguir readequá-lo, né, sem razões muito fortes da sua própria marca. Fatalmente as empresas têm, quando erram o preço, que criar uma nova marca para fazer a reputação do melhor preço voltar. Isso é o pior. Depois disso, tem um outro problema que é o mais grave, Luciana, que é, formei o preço inadequado porque esqueci alguma variável, esqueci algum elemento matemático, e aí você percebe que o seu negócio está arrumando para insuficiência de caixa, você tem deficiências com datas sazonais, você tem problemas com a margem de lucro. E o que isso causa na realidade? Isso causa o que a gente chama de não viabilidade do seu negócio. E se você não reagir rápido, você pode ter um problema mais grave, que é a falência realmente do negócio,
já que não houve tempo, né, para uma reação mais adequada da devolutiva do lucro. Por quê? Porque uma vez que você posicionou o preço, como eu falei no pior problema agora há pouco, se você posicionou o preço, não é fácil você devolver preço maior simplesmente, dizendo para o cliente, olha, eu errei o preço inicial. Na realidade, você criou consciência de preço no seu cliente e isso cria um problema para ficar reajustando o preço. Então, tem que ser muito ligeiro para perceber que o seu preço não está cobrindo as suas despesas, seus custos, e reagir logo, porque senão o seu cliente percebe essa coisa toda do preço e você não tem tempo de reagir. Esses são os 2 riscos mais fundamentais de formar preço inadequado. Obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço mais uma vez, sucesso a todos. O podcast Empreenda Assim conversou com o especialista em Controladoria e Direito Tributário, Ronaldo Cordeiro, professor da Escola de Negócios da Assim. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.